O filme Toma apresenta uma narrativa complexa que combina elementos de drama social com sátira política, explorando como uma sociedade reage diante de crises que desafiam não apenas sua saúde física, mas também seus valores éticos e morais. Desde os primeiros minutos, somos introduzidos a um cenário urbano denso, onde a vida cotidiana é permeada por uma sensação de ansiedade coletiva que reflete uma epidemia invisível, cujos efeitos são tão psicológicos quanto biológicos. A abertura do filme é marcada por uma sequência em plano-sequência que nos leva por ruas movimentadas, mercados lotados e transportes públicos abarrotados, capturando a agitação da cidade e introduzindo uma atmosfera de tensão constante. A direção de fotografia utiliza luz natural e tons frios para enfatizar a sensação de realismo e urgência, permitindo que o espectador sinta a precariedade da situação e a vulnerabilidade dos personagens diante de um perigo que não se revela imediatamente. A trama central gira em torno de diversos protagonistas cujas vidas se entrelaçam de maneira inesperada, mostrando como decisões individuais podem impactar a coletividade. Um dos personagens principais é um político idealista que tenta implementar medidas preventivas, mas que se vê constantemente confrontado com a resistência de interesses pessoais e a crítica pública exacerbada, evidenciando a tensão entre responsabilidade social e ambição política. A narrativa detalha de forma meticulosa cada etapa da propagação da epidemia, desde os primeiros casos isolados até a escalada para um problema sistêmico. Mas o enfoque não é apenas nos sintomas físicos, e sim nas reações humanas e nos dilemas éticos que surgem. Cada cena é construída para provocar reflexão, alternando momentos de diálogo intenso, silenciosos confrontos visuais e sequências de caos urbano que simulam a experiência coletiva de uma população assustada. Uma das cenas mais impactantes ocorre quando o personagem principal visita uma escola onde medidas de distanciamento são implementadas de forma exagerada, criando uma atmosfera quase surreal. As crianças, isoladas em pequenas bolhas de vidro e plástico, simbolizam a ruptura da normalidade e a infantilização da sociedade diante do medo coletivo, enquanto a câmera, muitas vezes posicionada em altura, observa a cena como se fosse uma testemunha impotente diante do absurdo. A análise do comportamento humano diante de crises é aprofundada através do retrato de personagens secundários que representam diferentes reações sociais: a negação, o pânico, a exploração da situação para ganho pessoal e a solidariedade inesperada. Uma enfermeira que trabalha incansavelmente na linha de frente é apresentada em múltiplos momentos de exaustão e frustração, e sua trajetória pessoal revela como sistemas de saúde sobrecarregados e políticas inconsistentes afetam diretamente aqueles que dedicam suas vidas a cuidar dos outros. A mise en scène do filme é cuidadosamente pensada para reforçar a crítica social, cenários claustrofóbicos, cores saturadas em excesso em momentos de alarme, e o uso constante de espaços públicos vazios evocam uma sensação de abandono e desolação. A trilha sonora, embora sutil, desempenha um papel central, alternando entre silêncio absoluto e crescendos de tensão, marcando a diferença entre o estado normal e o caos iminente. O roteiro brilhantemente escrito não se limita a apresentar os fatos da epidemia, mas mergulha em debates sobre liberdade individual versus responsabilidade coletiva, ética na política, manipulação da mídia e a superficialidade do engajamento social em tempos de crise. Uma sequência particularmente memorável é a reunião do Conselho Municipal, onde os políticos discutem medidas de contenção com formalidade e hipocrisia, revelando um contraste gritante entre o discurso e a prática. Essa cena é acompanhada por cortes rápidos entre os discursos grandiloquentes e imagens de pessoas comuns lutando para manter suas rotinas, reforçando a crítica à desconexão entre liderança e população. Comparando Toma com outros filmes de temática semelhante, percebe-se que ele se distingue por não cair em clichês de epidemias hollywoodianas, evitando efeitos sensacionalistas e construindo tensão a partir da observação do cotidiano e das relações humanas. A abordagem de Toma é mais próxima de um estudo sociológico, capturando nuances de comportamento e reação que muitas vezes passam despercebidas em narrativas convencionais. A direção consegue equilibrar momentos de humor negro com tragédia profunda, permitindo ao espectador refletir sobre suas próprias escolhas e preconceitos. Um dos elementos mais interessantes é como o filme explora a ideia de epidemia politicamente correta, onde a doença serve como metáfora para a disseminação de ideias e comportamentos que são promovidos ou reprimidos de acordo com normas sociais e expectativas políticas.
As interações entre personagens revelam que o medo da desaprovação social pode ser tão debilitante quanto o medo da doença em si. Ao longo da narrativa, há também um esforço constante em destacar histórias pessoais, pequenas vitórias e derrotas que humanizam a epidemia e evitam que ela se transforme em mero cenário apocalíptico. Um exemplo disso é a trajetória de um jovem jornalista que luta para relatar os fatos de maneira precisa enquanto enfrenta pressões externas e dilemas éticos, mostrando que a responsabilidade individual pode gerar impactos significativos, mesmo diante de sistemas opressivos ou caóticos. As cenas de convivência familiar, retratadas com sensibilidade, mostram como relações afetivas são tensionadas pela pandemia e pelas medidas de contenção. A tensão entre cuidado e controle, liberdade e proteção, permeia diálogos sutis e gestos cotidianos, revelando a profundidade do trabalho de direção e interpretação. Um aspecto fascinante do filme é a sua capacidade de provocar identificação no espectador sem recorrer a estereótipos fáceis. Cada personagem possui complexidade moral e emocional, e suas decisões refletem ambiguidades reais da vida moderna. A cinematografia utiliza ângulos que isolam indivíduos em meio à multidão, planos fechados que capturam expressões fugazes e sequências de passagem do tempo que reforçam a sensação de inevitabilidade e de ciclo contínuo de crises. A crítica social presente em Toma também é evidente na forma como a mídia é retratada. Notícias manipuladas, sensacionalismo e a pressão por cliques e audiência mostram a responsabilidade da comunicação no aumento do medo coletivo, criando um paralelo entre epidemias biológicas e informacionais. Outro elemento que merece destaque é a ambientação sonora, sons urbanos, alarmes, notificações constantes e ruídos domésticos compõem uma paisagem que intensifica a sensação de claustrofobia e alerta permanente. Ao explorar múltiplas camadas de narrativa, Toma consegue mesclar histórias individuais com o panorama macro da sociedade em crise, mantendo coesão narrativa e ritmo consistente, sem sacrificar profundidade emocional. Gesticulações sutis, expressões silenciosas, pausas estratégicas nos diálogos e a edição precisa contribuem para um realismo perturbador, tornando cada cena memorável e carregada de significado. O impacto do filme é reforçado pela sua capacidade de provocar reflexão crítica, como as epidemias, reais ou simbólicas, revelam fragilidades institucionais, desigualdades sociais e dilemas éticos que muitas vezes ignoramos. Como as decisões de poucos podem repercutir na vida de muitos. Toma não oferece respostas fáceis, mas apresenta um espelho da sociedade contemporânea, desafiando o espectador a confrontar medos, preconceitos e responsabilidades. A experiência de assistir ao filme é intensificada pelo envolvimento emocional constante, pela identificação com personagens complexos e pela atenção aos detalhes de produção que transformam cenas aparentemente simples em comentários profundos sobre a condição humana. Ao final, Toma deixa uma impressão duradoura, equilibrando crítica política, análise social, drama humano e sátira inteligente, consolidando-se como uma obra significativa que provoca debate e introspecção. A mensagem central, sutil mas poderosa, reside na reflexão sobre como nossas escolhas individuais, medos e conformismos podem gerar consequências coletivas inesperadas, e como a compreensão, empatia e ação consciente são essenciais para enfrentar crises de qualquer natureza. O filme se encerra com uma sequência ambígua, onde o futuro permanece incerto, reforçando a ideia de que epidemias, sejam elas físicas ou ideológicas, são processos contínuos e complexos que desafiam permanentemente os limites da sociedade e da moralidade humana. Toma, através de sua narrativa intricada, direção meticulosa e profundidade temática, confirma seu lugar como uma obra que transcende o entretenimento, oferecendo uma análise penetrante da fragilidade humana, do papel da política na vida cotidiana e das complexidades da ética coletiva em tempos de crise.